Após a divulgação do plano de reassentamento, toda a Vila Esperança celebrava. Cada família ansiava por uma nova vida, menos a minha. Perseguida pelo chefe Augusto Silva, minha esposa foi reclamar e foi humilhada publicamente. Contive minha raiva, mas já vi a oportunidade. Decidi em segredo, mesmo com toda a repressão, vou superar pelo meu trabalho. E farei aqueles que nos insultaram pagar por isso. No dia em que o plano de reassentamento foi oficialmente anunciado, a vila ficou empolvorosa. O alto-falante anunciava a notícia. Todos corriam para o mural de avisos. Eu e minha esposa estávamos atrás, como estranhos. O terreno da antiga casa que herdei foi excluído pelo chefe Augusto Silva, fora da política. Resultado, só recebemos R$ 1.540 de compensação, sem direito a nenhum benefício. A voz dela tremia, contida pela emoção. Pagamos a cota para a estrada, conforme o padrão, cada centavo. Por que ele nos persegue? Fiquei calado. Olhei para Augusto Silva ao lado. Pressionei discretamente o botão de pausa do gravador no bolso. Suas ameaças de extorsão, do fundo coletivo, gravamos tudo. Ele era chefe da desapropriação, o responsável pelo reassentamento. No início do ano veio em segredo, exigindo dinheiro além da cota, mas recusei na hora. Paguei só a taxa aplicável. Augusto Silva acendeu um cigarro, sua fumaça chegou até nós. Agora ficou com pressa? Devia ter pensado antes. Nesta aldeia, eu que comando. Quem não obedece, não ganha nada. Seu irmão, Fábio Silva, cutucou a nossa cara, com um celular novíssimo. Desdenhoso gritou. Pega 500 e some. Quer melhorar de vida? Com a desapropriação? Esquece, ao ouvir. Minha esposa já debilitada, piorou ainda mais, quase desmaiando. Segurei-a rápido, pedindo que respirasse fundo. Vendo-a assim, Augusto Silva ficou com medo de causar uma tragédia. Virou as costas com o irmão. Os moradores se dispersaram. Levei-a para casa. Olhando o mapa da área de reassentamento, eu já tinha um plano. Eu pretendia ir à vila com a gravação, denunciar Augusto Silva. Mas um detalhe no mapa mudou minha ideia. A única via de acesso, indicava em obras, terminaria só 15 dias após a entrega. Caminhões não entrariam. Só triciclos, se muito, e com muita trepidação. Sem ônibus, sem delivery, com muitos idosos, longe da vila central, sem mercado fresco, sem cadeia de frio ou entregas. E eu tinha exatamente 5 anos de experiência no setor, os melhores fornecedores e caminhões frigoríficos, além de um sistema pronto, de delivery online. Não era só um negócio, era uma necessidade de todos. Ele usurpou minha compensação. Eu controlaria o abastecimento de todos. Augusto Silva usou seu poder contra mim. Eu usarei as necessidades básicas para sufocá-lo, fazê-lo cair. De volta à cabana, minha esposa segurava as lágrimas. Apertei sua mão, olhar firme. Fique tranquila, o que perdemos, vamos recuperar. Tomei uma decisão que até ela achou loucura. Derrubar nossa própria casa velha. No próprio terreno, criei um mercado de produtos frescos. Já tinha alugado antes na vila uma casa com cozinha e banheiro. Paguei 3 meses de aluguel. Após a demolição, mudamos-nos. Quando o mercado fica pronto, separo uma área no andar de cima. Era meu terreno. Augusto Silva não podia tomá-lo. A localização era perfeita, em frente à entrada principal da área de reassentamento. A área tinha acabado de ser entregue, ruas municipais incompletas, sem transporte público, vistoria de segurança pendente. Apenas moradores entravam. Veículos externos, entregas, caminhões eram proibidos. Trabalho junto contigo. Apoio tudo que fizeres. Antes, no supermercado, trabalhei 3 anos no caixa. Contabilidade, gestão de estoque, reclamações, deixo comigo. No dia seguinte, chamei a equipe de obras. A escavadeira entrou no terreno. Com estrondos, a casa velha foi demolida e o solo nivelado. Na poeira, guia os operários no traçado e montagem da estrutura. Tudo conforme o plano. De repente, Augusto Silva passou, ele viu eu demolindo e construindo. Ficou surpreso, parou na estrada de mãos na cintura e deu uma grande risada. A voz ecoava pela aldeia. De propósito para chamar a atenção de todos e me zoarem na frente de todos. Olha só a loucura dele. Esse cara está louco? Derrubou a casa da família. Onde vão morar? Ele bateu na coxa e disse ao funcionário da aldeia, rindo às gargalhadas, zombando sem piedade. Sem compensação, sem ponto comercial e ainda derruba a casa? É suicídio mesmo. Acho que você pirou com a desapropriação. Os moradores que passavam também apontavam e comentavam, rindo às escondidas. Minha esposa estava pálida de raiva. Quis ir discutir, mas eu a segurei de leve. Nem levantei a cabeça. Continuei dirigindo os trabalhos, com uma calma firme e inquestionável. Eu disse, ignorem. Quando tudo estiver pronto, a nossa resposta será a melhor. Só tinha um pensamento. Acelerar o progresso. No dia da entrega das chaves, todos verão quem é o verdadeiro vencedor. Depois da casa demolida, comecei a pavimentar o terreno. Montei a estrutura, instalei as prateleiras, puxei a fiação. Quando perguntavam, eu dizia que era só um depósito. Não coloquei placa, nem fiz propaganda, nada de alarde. Trabalhávamos em silêncio. Alguns curiosos perguntavam, o que vai guardar? Precisa de tudo isso? Mas muitos achavam que era loucura. Augusto Silva passava às vezes. Me via no terreno vazio todo dia. Ele ainda não me levava a sério, nem se dava ao trabalho de perguntar. Muito menos imaginar produtos frescos, entrega e mercado popular. Para ele, eu era um perdedor pisoteado, incapaz de reagir, que só desmontava a casa por raiva. Ele seguiu com os pontos, colocando seus aliados, queria os melhores para parentes. A barbearia e loja de conveniência. Nem passava pela cabeça. Os problemas de infraestrutura dos moradores depois da mudança, ele não acreditava que eu faria algo dar certo. Minha mulher limpava as prateleiras e me perguntou baixinho. Não precisamos nos cuidar do Augusto? Ele pode barrar nossa aprovação? Quanto mais ele me subestimar, mais seguro estamos. Ontem entreguei a documentação direto no Centro de Atendimento Público. A carta anônima também. A vila já investiga a distribuição irregular dele. Esta aprovação vai pulá-lo. O lugar da minha casa. É a única entrada.
Só o meu ponto. Permite descarga direta, estocagem e entrega, tudo de uma vez. Uma semana depois, o local quase pronto, limpo, espaçoso, com fluxo bem planejado. Continuo sem colocar placa, nem fazer alarde. Augusto Silva vê e apenas ri com desdém, virando as costas. Ele ainda não sabe que este terreno que despreza estrangulará a vila inteira. O mercado fica pronto 20 dias antes da entrega das casas. Esse intervalo é o mais difícil e silencioso. Minha esposa e eu entramos na fase decisiva. Para ter fornecedores locais, contato 3 bases de hortaliças e 2 matadouros, parceiros de 5 anos. Assino acordo emergencial, garantindo o fornecimento de 5 toneladas diárias. Ajusto os equipamentos de frio, crio o mini aplicativo, treino 5 conterrâneos com experiência em entrega, contrato mais 10 jovens e faço treinamento de 1 semana para evitar falhas. Crio regras especiais para priorizar idosos. Tudo feito em segredo, sem vazar nada. Os moradores só sabem que fico ocupado no terreno, sem saber com o quê. Augusto nada sabe. Ainda me vê como fracassado, alvo de piadas. Às vezes passa com outros e solta gracejos. Ainda nisso? Chega. Não se mate de trabalhar. Vamos ver quantos dias você aguenta. Mais cedo ou mais tarde vai acabar saindo. Ele fica o dia todo repartindo vantagens e aparatando-se. Ele ainda pressiona a equipe para acelerar a obra da estrada. Mas a equipe diz que a verba da vila não chegou. Só dá para pavimentar metade por enquanto. Minha mulher me vê trabalhando até tarde. Com dor, mas firme. Não importa o que digam, estarei com você. Terminei todos os estoques hoje. O sistema de inventário também está pronto. Amanhã começamos o teste. Olho-a com firmeza. Com vento a favor, decolamos. E Augusto Silva não vai ter nem tempo de reagir. Eu e minha mulher esperamos o momento oficial da entrega. Aí eles vão entender o que tudo isso significa para eles. No 20º dia, ao amanhecer, um ruído estridente de buzinas rasgou o silêncio da Vila Esperança. Alguns carros do escritório de reassentamento pararam direto na porta do meu mercado. Os funcionários desceram, pegaram um megafone e anunciaram alto para a vila toda. A área de reassentamento da Vila Esperança é entregue hoje. Moradores formem fila para receber as chaves. A infraestrutura do bairro ainda não está completa. O serviço de produtos frescos prioriza os pontos com registro regular. Todos ficaram agitados. Cada família pegou suas chaves e foi para o condomínio. Mas na entrada, todos os sorrisos congelaram. A única via de acesso só estava pavimentada pela metade. O resto era lama e buracos. Um lamaçal, totalmente irregular. Caminhões grandes não entravam. Triciclos pequenos até passavam, mas com muito solavanco. Bicicletas elétricas derrapavam. Pedestres andavam na ponta dos pés, com extremo cuidado. Alguém questionou como fariam para comprar comida assim. Augusto Silva estava na multidão. Parecia satisfeito, mas sua expressão mudou. Só então ele percebeu um problema fatal, que havia ignorado. Problema fatal. Caminhões grandes não entram. Produtos frescos não chegam. Os moradores se mudariam, mas nem comeriam. Ele pegou o celular desesperado, ligou para fornecedores, procurou caminhonetes, mas ao ouvirem que em Vila Esperança só metade da estrada estava boa e veículos grandes não entravam, todos recusaram. Quanto mais Augusto ligava, mais desesperado ficava. Ao desligar, ele olha para mim incrédulo, como um animal acuado, perguntando-me diretamente: Nunca recebi nenhum pedido de abertura do seu mercado. Sua loja não vai abrir. Vou investigar você. Ao ouvir isso, eu me viro, entro e trago o documento de aprovação carimbado pelo Centro de Atendimento Público da Vila e o coloco na sua frente. Augusto Silva segura o peito e arregala os olhos, incrédulo. Ele detinha o poder, a alocação dos pontos comerciais. E nada disso valeu? Exatamente pela fúria de Augusto Silva, todos olham em uníssono para um único local. Na única entrada da área de reassentamento, há uma placa: Mercado Popular de Produtos Frescos. Prateleiras organizadas, cadeia de frio instalada, estoques abastecidos. Eu e minha esposa estamos na porta, observando calmamente, os moradores confusos e Augusto Silva pálido. Ele vira de repente e me encara, seus olhos arregalando cada vez mais, completamente incrédulo. Seu cretino. Você armou essa cilada para mim. Só agora. No último segundo, ele entende. Demolir minha casa não foi birra. A obra constante não foi à toa. Escolher a entrada principal não foi coincidência. O que escondi por um mês inteiro era estrangular o abastecimento de toda a aldeia. Mercado Popular de Produtos Frescos. Ao ouvir Augusto Silva. Sorri levemente para ele. Ele se virou e foi com os outros, olhando para eles irem embora. Senti apenas determinação. Tinha certeza que iam se render. No primeiro dia do reassentamento, a aldeia inteira estava em caos. Reclamações, acusações e ansiedade inundaram a área. Augusto Silva estava desesperado. Se tentasse carregar a pé, a demanda de 10 mil pessoas, sozinho, com uma carroça, não seria suficiente. Tentou de tudo, mas nem suprimentos básicos conseguia fornecer. O telefone do escritório não parava. Muitos recusavam as casas, exigindo solução imediata. Os funcionários anunciaram: Já providenciamos um ponto de produtos frescos regular para atender a todos agora. Todos os olhares se voltaram para mim. Augusto Silva paralisou, pálido e constrangido, tremendo incontrolavelmente. Finalmente entendeu. Não abriu uma lojinha qualquer. Era a única solução aqui. Onde comprar era difícil. O assentamento sem saída estrangulara a todos. Ele bloqueou nossa indenização. Eu bloqueei o alimento da vila. Ele me oprimiu com poder. Eu usei necessidade básica para esmagá-lo no desespero. Primeiro dia, resistindo. Os aldeões não queriam perder a face, preferindo comer macarrão instantâneo a entrar no meu mercado. Augusto Silva também era orgulhoso, dizendo que mesmo com fome, a vila não se renderia. Ele tentou usar o direito de ligação de água e energia, mas a vila já avisou: nenhum órgão ou pessoa pode cortar água, luz ou gás de projetos de bem-estar público, sob pena de punição severa. Ele também tentou barrar meus entregadores, mas todos são da aldeia.
e tem passe de acesso. Ele não pôde impedi-los. A área fechada estava em silêncio, apenas com indignação reprimida. Podiam aguentar a fome, mas não as regras do escritório de reassentamento. No dia seguinte, a equipe do escritório de reassentamento voltou. Um alto-falante anunciava: Infraestrutura ainda inadequada. Necessidades básicas não atendidas. Avaliação geral de Vila Esperança suspensa. Todos os subsídios interrompidos. Mas fiquem tranquilos. Nós estamos fazendo o possível para resolver. Essas palavras, como uma pedra gigante, esmagaram de uma vez o que restava da paciência de todos. A compensação da desapropriação, por maior que seja, um dia acaba. Mas os subsídios são uma garantia para a vida toda, um benefício real e constante. A primeira a ceder foi a dona Teresa Silva, que antes seria Augusto Silva, e foi a que mais me zombou. Ela, segurando o celular, se aproximou hesitante da entrada do mercado. Fazendo um esforço, fez um sorriso constrangedor. Sobrinho, desculpe pelo que disse antes. Com ela começando, os outros não aguentaram mais. Pedidos de desculpa, súplicas, pinceladas maculadoras, ecoavam por todo lado. Os olhares frios, zombarias e apontamentos de antes agora viraram submissão e servilismo. Augusto Silva foi empurrado para fora do grupo, sem conseguir avançar, nem recuar. Ele estava completamente sob meu controle, até para respirar era difícil. Olhei para a multidão, minha voz calma, mas cheia de uma força inquestionável. Querem um serviço de entrega? Pode ser. Mas a partir de hoje, será pelas minhas regras. E já minha esposa trouxesse os contratos de serviço de entrega já prontos, ela leu cada cláusula para todos. Sem ameaças, sem dificultações, todas as exigências legais e razoáveis. Mas na situação atual, são cláusulas para sufocar intencionalmente. Os olhares dos moradores se cruzavam. Ninguém ousava se opor, exceto eu. Eles simplesmente não tinham outra opção. Em apenas meio-dia, quase 1000 famílias da aldeia assinaram os contratos. O mercado antes vazio ficou agitado num instante. Triagem, embalagem, leitura de código, carregamento, entregadores em motos. Cruzavam o condomínio, alertas de pedidos não paravam. Minha esposa, ao meu lado, viu aquela cena e não segurou as lágrimas. Sequei suavemente seu rosto. Valeu a pena? Perguntei sorrindo. Ela concordou com força, emocionada demais para falar. Fora da multidão, Augusto Silva, esquecido, ficou imóvel no lugar. Ele observava tudo à sua frente. Vendo-me cercado por todos, seu poder agora inútil. Seu rosto pálido de desespero, ele finalmente entendeu. Do dia em que prejudicou minha família e bloqueou nossa compensação, o volume diário de pedidos. Ele, que sempre usou o poder, nunca entenderia. Dei-lhe só um olhar desdenhoso, sem resposta. Uma lição não precisa ser dita. A vida ensina. E sua humilhação e arrependimento só começam agora. Triagem, embalagem, entrega. Operação eficiente e integrada. Veículos de entrega vão e vêm. Até a porta de cada casa. O volume diário de pedidos cresce como uma bola de neve. Os aldeões comem verduras baratas e frescas, sorrindo de orelha a orelha. Eles finalmente entendem que não sou louco. Sou alguém com visão. Augusto Silva observa tudo, cheio de arrependimento e ódio. Arrepende-se de ter excluído minha família da lista, de ter me ofendido e de não ter visto a oportunidade, perdendo a grande chance. Seu irmão, Fábio Silva, não ousa mais agir. Ao me ver, desvia o olhar e sai. Minha esposa finalmente sai de cabeça erguida, respeitada por todos. Ela verifica as contas, gerência ao estoque, responde a reclamações. Os assuntos internos do mercado são administrados com ordem. Olhando para tudo, não sinto muita alegria. É só o primeiro passo. O que quero não é só servir a aldeia, é monopolizar toda a região. Com a aldeia estável, começo a expandir. Conquistei direitos exclusivos de entregas para 3 áreas de reassentamento. Ampliei o depósito frigorífico. Unifiquei os fornecedores. Padronizei os produtos. Centralizei as entregas. Tornei-me um monopólio local. Minha marca de produtos frescos logo dominou toda a área de reassentamento. Os pedidos fluíam sem parar. Os lucros batiam recordes diários. A vida dos moradores ficou muito mais cômoda. Ficaram ainda mais gratos. Me viam como benfeitor. Alguns até sugeriram um monumento. Outros me queriam como representante. Recusei educadamente tudo. Só queria focar no meu negócio. Augusto Silva perdeu todo o poder. Ninguém o ouvia mais. Os moradores enviaram uma petição pedindo sua remoção. A vila concluiu a investigação. Ele recebeu a advertência oficial. Foi destituído de chefe da equipe de desapropriação. Ele ficou escondido em casa. Não ousava sair. A arrogância de antes desapareceu. Não fui impiedoso. Só o fiz pagar pelos seus atos. Devo deixar uma saída para um reencontro futuro. Mas não me esqueço de como tratou minha família. Minha esposa pediu moderação, perdoe quando possível. Eu acenei, mas tinha meus próprios limites. Poderia não retaliar, mas jamais perdoaria. Meu negócio cresceu rápido. E logo lucros superaram 1 milhão. Isso era só o começo. Usei o dinheiro ganho para atualizar a cadeia de frio. E os equipamentos de triagem. A eficiência subiu muito. Adotei linha automática de triagem. A eficiência multiplicou, cortando custos. O lucro disparou de novo. Também vendi por live online, cobrindo comunidades vizinhas. Em poucos meses, minha entrega cobriu a cidade. O volume diário do ponto atingiu 20 toneladas. Lucro líquido passou 10 milhões. Virei o famoso dono de fresco. Invejado por todos, por minha causa. A aldeia ficou conveniente. A vida melhorou muito. Com minha coordenação, a vila acelerou a obra. 2 semanas depois, a via principal foi assaltada. O ônibus começou a rodar. A área de reassentamento foi reclassificada. Os subsídios foram pagos. Rua até a porta. Luzes acesas a noite toda. Todas viviam em paz. Os aldeões me agradeciam e me elogiavam por toda parte. O sorriso da minha esposa nunca sumiu. Parentes que nos desprezavam agora queriam se aproximar. Os recebi com educação, mas mantive distância, com indiferença. Até Augusto Silva engoliu seu orgulho e veio me pedir desculpas. De cabeça baixa, com voz humilde, pediu perdão pelo que fez. Confessou que havia pegado dinheiro a mais dos moradores, parte do fundo coletivo, R$ 92.400. Ainda tinha R$ 38.500. Quis devolver tudo aos moradores. Os outros R$ 53.900 seriam pagados com seu salário. Vi seu rosto envelhecido, sem sentir nada. Algumas mágoas não se apagam.
Apenas disse: aquilo já passou. Mas eu sabia que certas coisas nunca voltam. Perdoei-o. E ele ficou aliviado. Passou a me ajudar, com sua influência, resolvendo questões. Deixei o passado, dei-lhe trabalho no depósito, para ter renda estável e uma velhice tranquila. A aldeia viu minha generosidade e me respeitou mais. Meu prestígio atingiu o auge. Não parei. Expandindo o negócio, conectado a plataformas da e-commerce, com rede frigorífica, o lucro diário me surpreendia. Aquela indenização da desapropriação que me tiraram, perto do lucro atual, nem vale nada. Provei com ações. Nada em intimidar. O pior é não ter crédito. Com visão, capacidade e perseverança, recupero tudo com juros. Minha mulher vive em paz e feliz. Nunca mais se preocupa. Ela planta, conversa, ajuda no mercado às vezes, cuida das contas, desfruta do seu lazer. Vê-la tão feliz me dá ótima impressão. Toda a luta e humilhação valeram a pena. Aquelas risadas e pressão se tornaram combustível. Sei que minha vida já foi totalmente reescrita e minha lenda continua a ser escrita. Com a expansão, comecei a empregar os locais. Sempre priorizo gente daqui. Dezenas trabalham perto de casa, renda estável, sem sair. A maior parte da mão de obra conseguiu emprego aqui. O desemprego despencou. Todas têm renda fixa. Todos ficaram gratos, me vendo como líder que guia a prosperidade. Além disso, criei um fundo de apoio. Ajudar famílias carentes da aldeia, subsídio para idosos e crianças, educação, tratamento médico, sustento. Presto toda a ajuda possível. Eleição para chefe da aldeia. Todos votaram em mim. Não pude recusar, só aceitei, servindo a aldeia com dedicação. Minha primeira medida foi criar a comissão de supervisão coletiva. Todo o projeto público da aldeia é fiscalizado por ela. Eu não participo de decisões sobre o mercado de produtos frescos, evitando conflito de interesses. Augusto Silva me ajudou com os afazeres, com respeito, sem arrogância. Bateu na cabeça, arrependido. Fui cego. Ao te ofender, seu talento. Só sorri. Não liguei. As rixas do passado já se dissiparam. Agora só quero levar a aldeia a uma vida melhor. Meu negócio de produtos frescos cresce a cada dia. Das entregas comunitárias, aos refeitórios institucionais e ao fornecimento empresarial, canais cada vez mais amplos, fortuna aumentando. Mas sei que não é o fim. É um novo começo, mas surgem novos desafios. Com o sistema de entrega estável, o meu ponto de distribuição atingiu 3.000 pedidos diários. Caminhões frigoríficos iam e vinham. A área de triagem ficava iluminada o tempo todo. Os lucros disparavam. Minha esposa finalmente recuperou o respeito. Andava pela aldeia com a cabeça erguida. Os moradores que antes zombavam de mim, agora vinham falar comigo. Com respeito. Desde que começou a trabalhar para mim, como encarregado do depósito, Augusto Silva se dedicou totalmente. Jamais foi negligente. Ele sabia o que me devia. Além de manter o depósito perfeitamente organizado, ainda mediava relações. Se alguém reclamava da entrega, ele explicava. Usava sua própria lição para aconselhar os outros. Em particular, ele se desculpou várias vezes. Foi um tolo. Nunca deveria ter abusado do poder para tomar sua compensação. E você ainda me deu um trabalho estável. É uma bênção. Mantive distância dele, sem intimidade, mas sem hostilidade. O erro passou e ele pagou o preço. Mas essa paz foi destruída por Fábio Silva. Fábio esbanjou a compensação, comprando roupas de marca, frequentando casas noturnas, vivendo com más companhias, jogando em pequenas apostas. Menos de meio ano depois, ele já tinha gastado até o último centavo e Augusto Silva usou quase a própria indenização dele para ajudar o filho com a entrada do apartamento na cidade. Sem uma moeda sobrando, sem nenhuma habilidade, não querendo se esforçar, nem trabalhar direito, vadiando pela aldeia. Vendo meu sucesso crescer, vendo o próprio irmão trabalhando firme para mim, ele não conseguia aceitar que quem ele pisou virou a pessoa mais importante. A inveja e o ódio dentro dele cresciam feito veneno, mas não ousava me enfrentar, nem desobedecer a Augusto. Então descarregou toda a raiva. Na minha loja de produtos frescos, começou a aparecer todo dia, bem na frente da base, não sozinho, mas com 3 ou 4 jovens tão vagabundos quanto ele mesmo, com cigarros na boca e mãos nos quadris, bloqueavam a entrada, bem no ponto mais visível, assediando quem chegava. Os vilarejanos fofoqueiros espalharam boatos. Ele elevou a voz de propósito para todos ouvirem. Que seus vegetais tinham agrotóxicos proibidos. Eram produtos encalhados revendidos como novos. A carne era congelada, vencida, reaproveitada. Carne podre congelada há anos. Todo o seu lucro é dinheiro sujo. Ele abusa do monopólio para oprimir. Um morador honesto o contradisse na hora. Pare com essas mentiras. Comemos essas coisas há tanto tempo sem problemas. O preço é menor que no supermercado e a qualidade é fresca. Ele arregalou os olhos e empurrou o morador numa atitude arrogante. Na Vila Esperança, se eu disser que algo é ruim, isso se torna ruim. Quem o defender está contra mim. O entregador manobrando o veículo, ele estendeu o pé para atrapalhar, usou o corpo para barrar o carro, deixando-o preso. Um entregador mais jovem não aguentou e discutiu. Ele ergueu a mão para agredi-lo, resmungando xingamentos. Um expulso da lista de reassentamento não merece negociar aqui. Essa vila ainda é da nossa família Silva. Em breve fecho aquele ponto. Os funcionários ficaram exaustos com as provocações dele. Trabalhavam sempre com medo. A eficiência da triagem, embalagem e carregamento foi afetada.
Minha esposa, ao saber que Fábio Silva fazia escândalo todos os dias na porta, ficava angustiada o tempo todo. Ela chorava às escondidas e me pedia baixinho. Para não confrontar Fábio Silva. Ele é jovem e impulsivo, capaz de qualquer atitude extrema. Consolei minha esposa, mas eu sabia muito bem que com alguém como Fábio Silva, que sempre abusa dos mais fracos, ceder só faria com que ele fosse ainda mais ousado. Não discuti com ele de frente. Só ativei discretamente todas as câmeras para registrar com cobertura total cada uma de suas provocações, cada palavra ofensiva, cada gesto hostil. Juntei todas as provas. Fábio Silva, vendo meu silêncio, pensou que eu tinha medo mesmo e ficou ainda mais agressivo. Sua arrogância era insuportável. Uma semana depois, ele começou a bloquear meu serviço principal de entregas. Naquela manhã, um caminhão frigorífico carregado com as refeições nutritivas para idosos estava prestes a sair, quando Fábio Silva e seus homens apareceram com 2 motos elétricas. Bloqueando a frente do caminhão, ele se deitou no chão, fazendo escândalo. Se quiser passar, passe por cima de mim. O caminhão carrega o café e a comida dos idosos solitários com dificuldade de locomoção. Do reassentamento, se atrasar a entrega, eles ficarão com fome. Até afeta a avaliação do escritório de reassentamento. O entregador, suando, implorou, tentando argumentar e explicar, mas ele xingava, revirando os olhos. Vocês, que ganham dinheiro sujo, merecem sofrer. A vida de todos na aldeia não importa perto do seu ódio. Quanto mais eu crescia com esse negócio, mas ele tentava me puxar para baixo. Logo uma multidão se formou, todos com raiva, mas calados. Todos sabiam que Fábio Silva era grosso e irracional. Enfrentá-lo era pedir para ser perseguido e vingado. Recebi a ligação do entregador e cheguei rápido. Vendo Fábio Silva no chão, fazendo seu escândalo, meu olhar ficou gelado. Não desperdicei palavras. Peguei o celular e liguei para a delegacia local. Olá, alguém está sabotando uma entrega vital e provocando tumultos. Perturbar a ordem da vida cotidiana. Policial, venha imediatamente. Fábio me ouviu ligar. Em vez de ficar com medo, ele se levantou rápido, apontando para mim, xingou. Disse que conhece alguém importante. Não adiantaria chamar a polícia e só eu me daria mal. Eu o encarei calmamente, sem acreditar. Ele não se conteve e levantou a mão, mas foi contido pelos amigos, evitando agressão. Logo, a viatura chegou. O policial viu as gravações, ouviu os presentes. Os fatos eram claros, provas concretas, advertiu Fábio. Ordenou sair, sem perturbar, ou medidas coercitivas conforme a lei, na frente do policial. Fábio se controlou, mal o carro saiu, ele chegou perto e sussurrou, ameaçando. Isso não acabou. Tenho truques sujos, maldosos. Vou fazê-lo implorar e deixar a Vila Esperança. Lancei-lhe um olhar frio, sem nenhuma resposta, mas eu sabia muito bem, um criminoso desse tipo, que cumpre suas ameaças, voltaria a agir. De fato, no meio daquela mesma noite, meu ponto de distribuição sofreu, que poderia arruinar meu negócio. Todo meu negócio de frescos dependia de 4 grandes armários frigoríficos para manter os alimentos frescos. 2 dos compressores externos, localizados no canto do quintal, eram o núcleo do sistema de frio. Se danificados, toda a carga estragaria, em poucas horas. 3 da madrugada, silêncio profundo, a aldeia toda adormecida. Fábio Silva e os jovens escalaram o muro do quintal, armados com barras de ferro, chaves inglesas e tijolos. Destruíram freneticamente os 2 compressores. Nas imagens da câmera, seu rosto distorcido pela raiva, num estado de fúria total, batendo e gritando insultos contra mim. Gritou que eu cortara seu meio de vida, que eu roubara sua fama, que eu subira pisando. Todos os tubos de cobre romperam, a fiação foi arrancada à força. O sistema de controle térmico ficou completamente inutilizado, impossível de consertar. Pela manhã, ao chegarem, os funcionários abriram o armário frigorífico. Um cheiro fétido e penetrante atingiu-os. A carne fresca no armário, no valor de mais de R$ 53.900, os frutos do mar, as frutas e verduras importadas, os laticínios e ovos. Por falta de refrigeração, tudo havia apodrecido. Sangue e sujeira escorriam por todo lado. Uma bagunça total. Os funcionários, diante da cena, tremiam de raiva. Muitos tiveram os olhos marejados. Minha esposa chorou na hora. Que desperdício. Tudo isso estragado. Isso é um ultraje. Minha esposa ficou tão angustiada que sentiu aperto no peito. Quase desmaiou de novo. A segurei rapidamente. Dei-lhe o remédio. Contendo a fúria, protegi o local imediatamente. Não deixei ninguém comprometer as evidências. Em seguida, liguei novamente para a polícia. Os policiais vieram rápido e inspecionaram. Na parede dos fundos acharam pegadas claras de escalada. Perto dos equipamentos, encontraram uma barra de ferro e tijolos abandonados. Checando as câmeras dos fundos, as imagens de Fábio Silva no vandalismo estavam nítidas. Seu rosto, seus movimentos, xingamentos. Cada detalhe ficou gravado com clareza. As evidências eram sólidas. O policial não hesitou e foi até a casa de Fábio Silva prendê-lo. Ele ainda dormia profundamente. Acordado pelo policial, primeiro negou, dizendo não ter feito nada e que era vítima de uma armadilha. Mas ao ver as imagens de segurança, ficou pálido. Calou-se abruptamente. Não teve mais desculpas. Levado à viatura, gritou para os moradores ao redor. Você fez de propósito. Armou isso para me derrubar. Você vai pagar. Por danos graves a propriedades pública e privada, Fábio Silva foi detido por 7 dias e multado em R$ 2.310, além de indenizar integralmente o conserto dos equipamentos e a perda dos alimentos, totalizando R$ 64.680. A notícia se espalhou pela aldeia. Os moradores festejaram, dizendo que ele colheu o que plantou. Maldade gera maus frutos. Augusto Silva, líder da equipe de desapropriação, ao saber, chorou copiosamente. Ele me procurou, pedindo desculpas sem parar. Não eduquei bem, meu irmão. Causamos grandes prejuízos. Quero usar meu salário mensal, abatendo a indenização aos poucos. Fui falar com o irmão dele, expliquei que o problema era culpa do Fábio. Não tinha a ver com ele, ele não precisava assumir a responsabilidade. Para além do limite mais importante.
Mas depois de sair do centro de detenção, Fábio não ficou um pouco arrependido. Pelo contrário, guardou mais rancor ainda. Sua arrogância e maldade não tinham mais limite. O dinheiro da indenização ele não tinha. Então, o Augusto Silva, sem opção, teve que vender os mantimentos da casa, as ferramentas agrícolas, os eletrodomésticos, e até alugar temporariamente parte da lavoura arrendada de subsistência que ganhou. Só assim conseguiu juntar o dinheiro para me pagar. Fábio viu o irmão dele humilhado, implorando e correndo atrás de dinheiro, mas não teve o mínimo remorso. Pelo contrário, lá no fundo, gritou com o Augusto Silva: Irmão, você tá doido? Por que implorou pra ele? Foi tudo por causa dele. Que a nossa família chegou a esse ponto. Essa conta, eu vou acertar. E ele vai pagar por isso. Nos dias que seguiram, Fábio desistiu de confrontar diretamente e partiu para métodos mais mesquinhos e escondidos de causar estrago, só que provocação direta, quebrar equipamentos, nada disso me derrubou. Voltou-se então para o meu sistema de pedidos online. O nosso mini aplicativo era a principal forma de fazer pedido. Os moradores podiam fazer pedidos com um toque, sem sair de casa. Fábio Silva não sabia onde tinha aprendido a fazer isso. Pagou uma tropa de fakes online, eles usaram números de celular virtuais e diferentes endereços de IP. Contornaram assim o mecanismo básico contra pedidos maliciosos. No nosso mini aplicativo, fizeram pedidos maliciosos em massa. Após fazer o pedido, imediatamente recusavam a entrega, bloqueavam o número. Criaram mais de 200 pedidos falsos num único dia. A enxurrada de pedidos falsos paralisou o sistema de entrega. Os entregadores correram, perdendo tempo e combustível. Os pedidos reais se acumularam, não podiam ser distribuídos. Na hora do almoço, muitos não haviam recebido a comida. O telefone de reclamações não parava de tocar. Nossa reputação foi gravemente afetada. Os técnicos trabalharam a noite toda para reparar o sistema, implementaram a verificação facial e limitaram a frequência de pedidos. O sistema só voltou ao normal pela manhã. Esta sabotagem me causou uma perda de mais de R$15 mil. Alguns clientes eventuais foram embora. Rastreei os números de celular e os endereços de IP, passo a passo. No fim, todos os atos maliciosos vinham de Fábio Silva e seus cúmplices. Registros das câmeras foram organizados e entregues novamente à delegacia local. O policial informou claramente a Fábio Silva que suas ações repetidas eram provocação de tumultos. A natureza dos atos era grave. Se ele reincidisse, seria punido com severidade, sem qualquer clemência. Após a severa repreensão, Fábio por fora ficou quieto por 3 dias, mas nas sombras tramava um plano perverso, um plano para destruir minha vida e ameaçar a segurança de toda a aldeia. Ele sabia muito bem que eu fornecia diariamente ingredientes para as refeições da escola da aldeia. Este é um projeto de bem-estar público. Ele não precisava assumir a responsabilidade. Era também meu limite ético mais importante. Se algo ocorresse aqui, não só meu negócio ruiria, como eu arcaria com responsabilidade legal. Ele então arriscou tudo. Planejou sabotar os ingredientes para acabar de vez com meu negócio, mesmo arriscando a saúde de outros. Naquela noite, com uma mochila preta nas costas, evitando a vigilância, ele entrou furtivamente na área de triagem e preparava-se para sabotar os ingredientes armazenados. Por sorte, havia antecipado plantão noturno de 24 horas. Ao ouvir barulho na área, a vigilância foi imediatamente investigar e o pegou em flagrante. Ao ser imobilizado, Fábio Silva ainda lutava desesperadamente, com o rosto distorcido e um olhar enlouquecido. Vou acabar com seu negócio e com sua reputação. Nem a detenção me assusta. Espere só. Quando sair, não vou poupá-lo. Vou expulsá-lo da Vila Esperança. Os seguranças não discutiram. Me alertaram e a polícia. O policial chegou, reviu a mochila no local, comprovou a invasão à área de triagem. O órgão regulador veio rápido, testou toda a comida. Confirmou, não estava contaminada. Os agentes deixaram claro, se o ataque dele tivesse dado certo, causaria grave risco alimentar, ameaçando centenas de crianças. O caso foi gravíssimo. Configurou crime, não mera desordem. A notícia se espalhou, revoltou a aldeia. Então os moradores viram. Fábio não agiu por impulso, tinha más intenções, planejou a vingança. Para me atingir, ele usou como moeda a saúde de todos. Uma pessoa assim é insana. Sem remédio, até os que antes o compadeciam achavam que ele era só impulsivo, mas ficaram completamente desiludidos. Todos o criticaram por egoísta e mau, ele merecia. Augusto Silva soube que o irmão havia feito algo tão perverso. Augusto Silva desabou no chão, chorou muito, foi de casa em casa pedir desculpa. Pediu desculpa à escola, pediu desculpa a mim. Me desculpem, por favor. Fui eu quem não o educou bem. Nossa família assume toda a culpa. Mas a lei é igual para todos. Os atos de Fábio Silva ultrapassaram o limite humano. Ninguém podia protegê-lo. Ninguém podia salvá-lo. Após julgamento judicial, Fábio Silva foi condenado por provocação de tumultos, danos materiais intencionais e risco à segurança pública. Combinando os crimes, foi finalmente condenado à pena de prisão de 7 meses. Além de multa alta, assumindo toda a compensação civil, totalizando R$123.200. No dia da sentença, fui lá de propósito. No tribunal, Fábio Silva já não fumava com ar arrogante, nem intimidava a aldeia. Cabelo desgrenhado, olhar apagado, vestindo uniforme de preso, tremia todo, de cabeça baixa. Nada restou de seu orgulho passado. Ao ouvir a pena de prisão de 7 meses, ele fraquejou nas pernas e desabou no chão. Lágrimas e ranho escorriam de um rosto tomado de medo e remorso. Mas esse arrependimento havia chegado tarde demais. Desde os insultos iniciais, o bloqueio das entregas, a destruição do equipamento, a sabotagem maliciosa dos pedidos, até a tentativa de contaminar os alimentos, cada ato de arrogância, cada ação maldosa, cada transgressão dos limites, foram os tijolos que pavimentaram seu caminho para a prisão. Com suas próprias mãos, de um jovem com dinheiro da desapropriação, ele se tornou um presidiário. A multa e a indenização de R$123.200 esmagaram completamente a família Silva. Augusto vendeu tudo o que podia, de casa para levantar dinheiro, hipotecou parte da propriedade e pediu emprestado a parentes para mal quitar as dívidas. A outrora próspera família Silva ficou da noite para o dia na miséria, carregada de dívidas, sem um resquício de seu antigo prestígio. Após a prisão de Fábio, a família Silva entrou em colapso total. A saúde de Augusto piorava, mas ele ainda trabalhava diligentemente no depósito. Pagava a dívida com seu salário modesto. Saindo de casa, via os moradores, sempre mantinha a cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para os outros. Todo seu ar arrogante havia desaparecido. Aqueles que antes adulavam a família Silva, baculando e buscando favores, agora
Agora todos se afastavam deles, com medo de se envolverem com as dívidas da família e segurança noturna. Após Fábio Silva ser severamente punido, todos os obstáculos foram removidos. Atualizei toda a linha de equipamentos de refrigeração. Instalei sistema de vigilância total e segurança noturna. O sistema operacional ficou mais estável e seguro. O negócio não apenas não foi abalado pelos ataques sucessivos, mas pela ação justa do governo e apoio total dos moradores, ficou ainda mais próspero. 3 áreas de reassentamento vieram até mim, assinando acordos exclusivos de entrega. Escolas da cidade, hospitais, órgãos públicos, todos me passaram o fornecimento de alimentos. Os moradores, vendo o fim de Fábio Silva e meu sucesso, me tratavam com mais respeito e apoio. Diziam frequentemente: Fábio Silva colheu o que plantou, arrogante e prepotente, com mais intenções, só podia acabar colhendo os frutos amargos. Eu, com visão, com integridade, com habilidade, era o verdadeiro forte. Eu não fui até o fim com ele, não humilhei o Silva de propósito. Quando Augusto estava sem saída, eu o empreguei no depósito. Dei-lhe renda fixa, para ele quitar as dívidas aos poucos e ter uma velhice tranquila. Não fico revivendo o passado, mas nunca esquecerei o que ele fez. Dar-lhe uma saída é meu limite, não fraqueza. Os 7 meses de cadeia foram uma agonia longa e pesada. Enfim chegaram ao fim. Fábio cumpriu sua pena. O nevoeiro matinal, ainda gelado do outono, envolvia o portão da prisão. Quando o portão se abriu, Fábio saiu cambaleando, de passos fracos e hesitantes. Ao sair do portão, a luz do sol, pelo nevoeiro, incidiu sobre ele, fazendo-o franzir os olhos. Ele mudara completamente. Comparado a 7 meses atrás, era outra pessoa. Seu rosto amarelado, como papel velho, sem uma gota de sangue. As faces encovadas, o corpo tão magro que um vento o derrubaria. A roupa desbotada, o velho casaco desgastado, pendia solto no corpo, parecia frágil. O olhar já não tinha a arrogância de outrora, só a timidez profunda. O olhar evasivo, não ousava fitar à frente. Andava sempre cabisbaixo, ombros levemente curvados, mãos encolhidas à frente. Como um coelho assustado, não havia mais traço daquele que berrava na vila e agia como um tirano. Ele seguiu pela vereda familiar e estranha, passo a passo de volta à aldeia. Os sapatos sujos de lama, a cada passo, pesava como chumbo, como se pisasse em seus próprios crimes. Ao chegar em casa, parou subitamente. O coração apertou, a visão o gelou. A casa imponente tinha dono novo, selos de penhora na porta, o quintal cheio de mato, janelas e portas ruins. Ao entrar, só paredes nuas. Na casa vazia, nenhum móvel bom, só poeira no chão. E trastes quebrados. Ele vagava sem rumo pela aldeia e sem querer acabou perto da minha base de distribuição de produtos frescos. De longe viu o próprio irmão, aquele bom irmão que sempre o protegia não importava o que acontecesse. Agora vestindo um uniforme simples, no pátio de carga da base, trabalhando com dedicação, ao se abaixar para carregar caixas, a coluna já estava um pouco curvada e os cabelos mostraram muitos fios grisalhos. Cada movimento parecia um grande esforço. Em seguida, ele me viu, eu, usando um terno impecável, de pé na entrada da base, cercado por alguns moradores, todos com rostos de respeito e sorrisos. Meus gestos e postura transmitiam calma e confiança, em pleno esplendor, apoiado por toda a aldeia. Aquele ar de ser respeitado formava um contraste doloroso com sua própria situação miserável. Naquele momento, o arrependimento e a dor em seu coração vieram como uma maré e o submergiram instantaneamente. O peito parecia bloqueado por uma pedra enorme, sem conseguir respirar. A dor causada por esse abismo era mais insuportável do que qualquer sofrimento na prisão. Ele tentou arranjar trabalho na vila, mas os patrões, ao ouvirem que era aquele homem que quisera contaminar a merenda escolar, recusaram-no de imediato. Voltou então a procurar seus amigos, as más companhias, para pedir dinheiro emprestado, e acabou sendo expulso à pancada. Passou fome por 3 dias seguidos, sem conseguir uma refeição quente. Não ousava voltar para casa, temendo encarar a casa vazia. Refugiou-se o dia inteiro naquela casa velha de telha, abandonada na entrada da aldeia, sobrevivendo com dificuldade. A casa estava muito degradada, com paredes descascando e rachaduras no teto. Quando chovia, a água entrava por todo lado. Estava cheia de lixo e tralha. Ele se encolhia ali, sem saber de onde viria a próxima refeição. Às vezes, num dia inteiro, só comia um pão duro e seco, bebendo goles de água fria. Estava numa situação miserável. Quando algum aldeão passava pela entrada e via aquele estado dele, ninguém mostrava compaixão. Todos paravam, apontavam o dedo e comentavam em voz baixa. As palavras eram cheias de desprezo e zombaria. Diziam que ele colheu e plantou, que o mal retorna ao malfeitor, mas companhias que eram seus irmãos, agora vendo-o nessa situação miserável, ninguém mais queria dar-lhe atenção, mesmo encontrando-o na rua, se desviavam bem de longe, como se fosse uma praga perigosa. Ele se tornou para toda a aldeia um isolado completo e absoluto. Ninguém queria se aproximar dele. Essa rota durou alguns dias. Ele já não aguentava a fome e a solidão, nem conseguia mais fugir de sua culpa. Finalmente reuniu coragem, arrastando o corpo exausto. Passo a passo, chegou com dificuldade à porta do meu ponto de distribuição. O sol brilhava, o ponto estava movimentado, com gente entrando e saindo, funcionários trabalhando, carregando mercadorias, separando produtos, um cenário de muita atividade. Ele ficou parado na entrada, sem saber o que fazer, o corpo todo tremendo levemente, com os olhos cheios de medo e humildade. Deu um suspiro profundo. Ajoelhou-se no chão duro e frio de cimento, o som dos joelhos batendo no chão foi especialmente estridente, voltado para a minha direção. Começou a bater a cabeça no chão sem parar. A testa batia com força no cimento, fazendo barulho. Perdão, eu errei. Fui cego pela ganância. Sua voz estava tão rouca quanto uma lixa. Ele soluçou, pediu desculpas, entrecortado, por todas as maldades do passado. Se desculpou sem exceção, sem nenhuma justificativa. Enquanto batia a cabeça no chão, confessava. Disse que fora enfeitiçado pela ambição, mesquinho de coração, maligno e egoísta. Estava cego ao certo e errado, sempre querendo oprimir os outros. Chegar a esse ponto hoje foi merecido. Foi o retorno do seu mal. Culpa só dele. Implorou meu perdão. Que eu esquecesse o passado. Que eu lhe desse qualquer trabalho. Disse engasgado. Eu sei que errei. Agora só quero trabalhar, me sustentar com minhas mãos. Ajudar meu irmão, pagar as dívidas, recomeçar, corrigir meus erros passados. Diante dele, de pé, com a postura firme, eu observei.
Aquele homem que antes abusava na vila, agora humilhado e sujo. As roupas de Fábio, cobertas de lama, pregadas ao corpo, amassadas. Nada como o passado, quando ele era arrogante. Meu olhar permaneceu calmo. Não havia piedade, apenas a clareza de espírito e a paz após a vingança. O peso acumulado por anos, enfim, se dissipou. Sinto muito. Consegue me perdoar? Não respondi de imediato. Fiquei imóvel, vendo seu arrependimento por 3 minutos. Esses 3 minutos foram o preço mínimo por seus atos passados. Por ter propositalmente obstruído minha porta, xingado minha esposa e zombado de mim. Por espalhar boatos que arruinaram meu pequeno negócio, levando-me à ruína. Foi o momento em que sua arrogância foi esmagada. Ele, cabisbaixo, com voz embargada, repetia: sinto muito, sem nenhuma justificativa. Vizinhos se aproximavam, tendo ouvido a notícia, formavam grupos à distância. Ninguém falava, ninguém intervinha, nem mesmo um olhar de compaixão. Todos sabiam que era a punição devida a Fábio Silva por anos de maldades. Abusar dos fracos? Este era o preço inevitável que ele devia pagar. Ninguém pediria clemência por um homem tão mau. Passaram-se 5 minutos. Levantei a mão e lhe disse que ele podia ter um emprego para sobreviver. Isso sim, mas teria que começar pelo trabalho mais sujo, mais pesado e mais árduo. Separar verduras, carregar mercadorias, limpar o lixo, em tudo sem preguiça. Salário mínimo, sem bônus, sem subsídios, mas com as regras mais rígidas. 1 minuto de atraso, um erro cometido e seria demitido na hora. Sem chance de apelação. A partir daquele dia, antes do amanhecer, já se via a figura de Fábio Silva na base de distribuição. Varria o chão, limpava o lixo, lavava os banheiros. Todo o trabalho mais básico e mais pesado, ele assumia. Os funcionários do armazém, às vezes, comentavam sobre seus crimes passados. Alguns até o provocavam, empurrando a tarefa mais dura para ele. Ele não ousava reclamar. Apenas baixava a cabeça e acelerava o ritmo de trabalho, quase sem respirar. Tudo isso era consequência de seus próprios atos. Ninguém tinha pena dele. Ninguém o ajudaria. Às vezes eu ficava à janela do escritório e observava Fábio Silva trabalhando humildemente no pátio, todo desgrenhado. Não sentia nenhuma satisfação, apenas uma calma resoluta. É como se um enorme peso, que há anos pesasse no meu coração, finalmente tivesse sido aliviado. As cenas humilhantes apareciam na minha mente, como um filme, quando a minha família foi injustamente excluída da lista de desapropriação. Só recebi R$ 1.540 de compensação. O sustento da família desabou. Não recebi nenhuma compensação. Minha esposa tremia de raiva. Vivia suspirando o tempo todo. Quando os outros aldeões souberam, só fizeram zombarias. Uns diziam que tínhamos azar, outros que havíamos ofendido alguém. Outros ainda riam às escondidas, dizendo que merecíamos a pobreza. Essa frieza do mundo magoou-me profundamente. O que nunca esqueci foi quando Fábio Silva, com seu celular novo, ergueu meu queixo e disse que eu seria um pobreco para sempre, que merecia ser pobre. A arrogância e maldade dele, como uma agulha, ficaram fincadas no meu coração, impossíveis de arrancar. Mas não me deixei abater. Nem revidei com violência. Nem procurei vingança por meios errados. Eu sabia que só me tornando forte, poderia recuperar o que é meu e fazer quem nos feriu pagar. Pagou o preço devido. Com minha visão perspicaz, vi a chance nos produtos frescos. Com planejamento e persistência diária, construí passo a passo meu império nesse setor. De um pequeno mercado, cheguei ao tamanho atual. Transformei os escombros numa base de distribuição. Reactive terra abandonada. As gozações e insultos, virei força para seguir. Os danos do Fábio Silva, virei degrau para subir. Em poucos anos, lutei com dedicação. Agindo com integridade, ganhei milhões no fim. De um zero ridicularizado, virei o mais respeitado. Onde quer que eu vá, sou calorosamente cumprimentado. O Augusto Silva da aldeia também cometeu erros, mas soube se corrigir. Pediu desculpas, indenizou. Depois entrou no negócio comigo, trabalhou arduamente e teve uma velhice tranquila. Viveu em paz e feliz. Quanto ao Fábio Silva, teimou em não mudar, continuou arrogante e cruel. Além de oprimir fracos, fazia coisas na surdina. Comportamento ilegal. É por isso que foi preso. Quando saiu, estava endividado, rejeitado por todos, um pária. Seu prestígio havia desaparecido. Acredito piamente que o bem e o mal têm retorno. A roda da vida sempre gira. Colhe-se o que se planta. Repetimos o que semeamos. Quem persiste no mal, sem qualquer arrependimento, acaba por sofrer em dobro. Hoje, mantenho meus princípios, atuo com honestidade, sem fraudes ou trapaças. Dedico-me a entregar produtos frescos, retribuo a minha comunidade e ajudo a todos a trabalhar com isso, guiando-os para a prosperidade. O Estado me garante assistência legal, me oferece proteção e apoio. Servidores públicos me apoiam, me dando força para seguir. Minha esposa confia e está comigo, meu porto seguro mais quente. Os aldeões me apoiam, meu alicerce mais sólido. O sol se põe, sua luz dourada banha cada canto da base de distribuição e ilumina meu rosto tranquilo. A lenda que surgiu das ruínas está apenas começando. No futuro, há infinitas possibilidades.